Fala pessoal, tudo bem com vocês? Afinal de contas, o que eu sei sobre Roger Guedes no Corinthians em 2025? A gente precisa falar sobre isso. E a projeção para ficar na Série A para o Corinthians melhorou e muito depois da vitória sobre o Cuiabá. Eu vou te passar esses números. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, turma, que vitória, né? Vitória muito importante contra o Cuiabá e agora vira a chavinha para a Copa Sul-Americana. Mas eu já vou voltar para o Brasileirão porque é importante a gente falar sobre a projeção daqui para frente para o Corinthians se manter na Série A. O Corinthians está fora da zona do rebaixamento e permanecerá assim até a próxima rodada. O Corinthians já está em Buenos Aires, já chegou com a delegação, foi recebido pela torcida no hotel por conta de uma greve geral que está rolando lá no transporte e tal. O Corinthians até mudou a sua logística, chegou 2 dias antes da partida, a partida de quinta-feira contra o Racing, 2-2 no jogo de ida. Precisa vencer o jogo no tempo normal, ou pelo menos empatar para levar a decisão para os pênaltis e tentar chegar na final da Copa Sul-Americana. O Corinthians ganhou reforços com as chegadas do José Martínez e do Yuri Alberto, que estavam suspensos e não jogaram contra o Cuiabá, mas tem um desfalque. É um desfalque que a gente só descobriu quando a delegação chegou lá, entre os relacionados, que é do zagueiro Kaká. O Kaká, ele sentiu, né, foi substituído até pelo André Ramalho durante o jogo em Cuiabá e nem viajou para a Argentina, ficou em São Paulo, tá trabalhando aí para perdão, gente, poder jogar contra o Palmeiras no derby da próxima segunda-feira. Então, com isso, o Ramon Dias relacionou apenas 3 zagueiros. 3 zagueiros. Não que ele vá jogar com 3 zagueiros. Tem apenas 3 relacionados, o que indica que 3 zagueiros nem pensar. André Ramalho, o Gustavo Henrique e o Félix Torres. São os 3 zagueiros somente à disposição do Ramon nessa partida. O restante é todo mundo que a gente já meio que conhece, né? Com o Giovani ainda barrado. O Guinegão dessa vez não está relacionado, então tem uma chance maior aí para o Pedro Raul, se precisar de um centroavante. O Héctor Hernandes acabou machucando. Então não tem muito mais novidade aí em relação ao que a gente já conhecia, já imaginava, né? O Léo Maná entre os laterais e tudo mais. São esses os relacionados para encarar o Racing e à medida em que o tempo for passando durante a semana, a gente vai projetar esse time aí também, porque precisamos entender, né, de que maneira o Ramon vai programar esse time pensando na segunda-feira no Palmeiras, mas ao mesmo tempo buscando essa classificação para a final, que seria fantástico agora que o Corinthians saiu da zona e consegue até desfrutar um pouco mais disso. Já falamos isso, né? A Sul-Americana ela dá a oportunidade do tudo ou nada para o Corinthians. O Corinthians não está na próxima Copa do Brasil, não está na próxima Libertadores. E tudo isso pode mudar com um título da Sul-Americana, que é um título inédito, além de Recopa, o torneio contra o campeão da Liga Europa, prestígio internacional, mais jogos no calendário, enfim, muita coisa pode acontecer com esse título. Voltando agora para a vitória sobre o Cuiabá, vejam como uma vitória ela pode ser significativa, porque o Corinthians, antes da rodada, ele tinha uma projeção de chances de rebaixamento, uma projeção matemática diante do aproveitamento e da projeção que se faça para os próximos jogos, os jogos finais, da Universidade de Minas Gerais e outros portais também fizeram essa projeção de 44% de ser rebaixado. O Corinthians tinha quase 50% de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao final da 31ª rodada, esse número caiu quase que pela metade. O Corinthians hoje tem uma possibilidade de ser rebaixado de 25%. De 44 foi para 25, gente. E o que isso significa na prática? Significa que hoje a nota de corte, como a gente fala, o número mágico dentro da projeção de hoje, se as equipes que estão no Z4 mantiverem o mesmo aproveitamento, a pontuação para você escapar do rebaixamento é 43 pontos. Essa pontuação, por exemplo, rebaixou o Santos na temporada passada. Então, a gente está trabalhando com um aproveitamento atual. E é claro que a cada rodada isso pode se alterar. Portanto, hoje 44 você escaparia com certeza. 43 já escapa, mas eu quero dizer que esse número, na média inclusive, foi a pontuação de todos os anos dos pontos corridos que fez com que as equipes escapassem. Na média, teve um ano que com 45 você não escapou e com 41 você escapou. Então, a média é 43. Mas claro que a gente vai precisar ver a cada rodada. Hoje, na situação de hoje, o Corinthians precisa de 8 pontos. Ele tem 35, ele tem 8 vitórias e ele precisa de mais 2 vitórias e 2 empates. 8 pontos para se manter na Série A. A gente está falando de 7 jogos. A gente está falando de 8 pontos em 7 jogos.
possível, né, gente? Por que eu falo que a cada rodada isso pode mudar? Porque se o Corinthians ganha do Palmeiras, vai a 38 pontos, imagine, dentro dessa projeção de hoje, vão restar 5 pontinhos em 6 jogos a serem disputados. Vai melhorar demais a vida do Corinthians, praticamente encaminha a permanência. Se isso não acontecer, vai continuar esse gap, né, e vai depender dos restantes ali, né, que estão ali embaixo, para a gente saber, será que é 43, será que é 44? O fato é, tem que jogar para ganhar contra o Palmeiras, e se não ganhar do Palmeiras, tem que fazer o resultado em casa, pelo menos em casa, contra 3 adversários, Bahia, Vasco e Cruzeiro. O Corinthians tem condições de vencer essas equipes e vai ter que fazer isso. Claro, pode buscar ponto fora contra o Vitória, contra o Criciúma, contra o Grêmio na última rodada, mas eu espero, de verdade, que seja um amistoso esse último jogo, até para ninguém lembrar de 2007, pelo amor de Deus, não me encham o saco com isso. Eu não quero o Corinthians rebaixado, não quero que o Grêmio rebaixe o Corinthians, não quero que o Corinthians rebaixe o Grêmio. Quero que a gente chegue numa boa lá na última rodada, tá? Então, assim, para isso acontecer, o Corinthians pode ganhar do Palmeiras, pode ganhar desses outros jogos em casa e chegar aos 43, 44 pontos e quem sabe até uma pontuação maior, porque 43 eu acho que é uma projeção bem pessimista diante da situação posta hoje. A gente está vendo aí o Memphis Depay sendo decisivo, está vendo o Yuri também quando joga com ótimos números, apesar das decisões do Ramon, a gente está percebendo um time aí que está melhorando, está crescendo, especialmente em resultados, e é o que mais importa nesse momento. Então, vamos lá que ainda dá. E para fechar, vamos falar sobre Roger Guedes. A informação não é minha, é do meu amigo Samir Carvalho, que eu respeito muito, o cara é muito bem informado sobre Corinthians, e que não tem a informação dele não é de uma negociação, é de um contato, que o Augusto Melo já teria conversado ali com o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes e de vários jogadores, atletas, né, inclusive de Fábio Carille. Prestem atenção nessa informação. Os dois apararam as arestas depois daquela saída do Lucas Veríssimo, que ficou uma rusga inicial lá e tal, não tem mais nada disso. E o Pitombeira é um cara muito parceiro do Corinthians em vários negócios. É claro que o Augusto Melo deu aquela sondada, né? Por quê? Porque a Esportes da Sorte também está muito satisfeita, está muito feliz com o que está acontecendo em relação ao Memphis Depay, né? Depois da casa ter sido regularizada aí, dentro das casas de apostas do Brasil, eles estão com tranquilidade aí para poder fazer o aporte financeiro, um aporte muito interessante. O Corinthians se mantendo na Série A, então o retorno midiático do Memphis Depay está sendo muito elogiado. E eles estão dispostos a continuar investindo nesse modelo de negócio, né? O Corinthians provavelmente vai fazer algum pente fino no final da temporada, dizendo esse serve, esse não serve, esse aqui a gente, né, negocia aqui, troca prejuízo aqui e ali, sei lá, de repente um Pedro Raul, né, você consegue alguma proposta. Isso vai ser difícil, né? Porque o Corinthians gastou e assim, se ele não performar, se não tiver números, você não gera interesse dos adversários. Mas quem sabe ele faz um bom paulista, sei lá. Enfim, o fato é que obviamente o Roger Guedes ele deixou uma ótima impressão, né? Mesmo que ele tenha saído daquele jeito, né, no momento entre uma semifinal de Copa do Brasil, né, contra o São Paulo, pelo momento que aconteceu, o Roger Guedes sempre entregou muito, né? E assim, eu já falei sobre isso para vocês, eu vou falar para vocês o que eu sei em relação ao Roger. É muito, 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 muito difícil trazer o Roger Guedes. Não, é impossível. O Memphis Depay está jogando aí com a camisa do Corinthians. E é uma decisão que depende muitas vezes exclusivamente do atleta. Ele tem contrato até o fim de 2027, tá? Com o Al Rayyan lá, o Roger Guedes. Mas ele tem uma vida de príncipe, de rei lá no Catar. Eu converso com pessoas próximas do Roger que me dizem o seguinte: não é nem a questão financeira, que ela é estratosférica. A gente está falando de salário de 4 a 5 milhões de reais por mês, gente. Então, para ele abrir mão desse contrato, cara, tem que ser assim, cara, eu não aguento mais ganhar dinheiro. Eu tô com aquela saudade de jogar na Neoquímica Arena, sentir aquele calor, voltar para o futebol brasileiro, sei lá, pegar a seleção, não sei, teria que ter, ou voltar com a família, tô longe de casa, né? Ele tá lá com a mulher e os filhos, mas daqui a pouco tem os amigos, a família. O Brasil, a gente sabe, né? É muito acolhedor nesse sentido. Só que lá, cara, me disseram que ele tá muito feliz. Ele não tá, tipo assim, incomodado, saudade do feijão de casa. Não, o que eu sei é que o Roger tá, tipo assim, muito adaptado. Não é só a questão financeira. Esse dinheiro todo ele quase não gasta, porque os caras tratam ele assim, ó. Ele mora em palácios, ele frequenta palácios, os caras estendem tapete vermelho, ele faz o que ele quiser, ele tem carros de luxo à disposição. Cara, ele tem uma vida de rei lá, vida de rei. Os caras ofereceram tudo pra ele. Então, assim,
ele está muito feliz. O que eu recebi é que ele está muito feliz, ele está muito adaptado e que, ok, né, pode ser voltar para o futebol brasileiro. Até o Samir disse que tem outros clubes interessados, o Atlético, onde ele já jogou, o Grêmio, que ele disse que é torcedor de infância, que teve um modelo muito de sucesso com o Luis Soares, não comparando jogadores, mas o Roger hoje é um cara que se valorizou no mercado, né? E até por essa identificação lá com a torcida do Grêmio, provavelmente ele ia ter retorno, a galera ia comprar camisa, né? Ele tem um carisma, ele faz muitos gols. Então, sei lá, daqui a pouco dá negócio, né? O Grêmio teve investidores que bancaram a vinda do Soares e que poderiam bancar a vida do Roger. Mas, cara, teria que ser uma coisa assim, sabe? Uma coisa afetiva. Ou porque ele tá com saudade do Corinthians, ou porque ele quer jogar no time do coração, ou porque ele quer, sei lá, voltar pro Atlético Mineiro. Porque no que diz respeito ao efeito prático da coisa, é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Então, isso é o que eu sei. A informação do Samir é do contato. E eu acredito que o contato tenha acontecido. Eu não consegui confirmar essa informação, estou passando aqui a informação do Samir, porque obviamente todo mundo quer o Roger Guedes de volta. Tem relações estreitadas entre o Augusto e o Pitombeira. O Roger vai ter sempre as portas e janelas escancaradas do Corinthians para ele voltar. Acho que inclusive com o torcedor. Então, assim, a hora que ele quiser, mas assim, o Corinthians também sabe que não vai conseguir oferecer um pastel e um refrigerante, né? Vai ter que mobilizar uma boa grana para que ele possa voltar. E aí seria fantástico, né? Pô, aí, dando a minha opinião, você tem um Roger Guedes e Memphis Depay, Yuri Alberto. Caramba, lembra da parceria do Roger com o Yuri? Funcionou muito bem. O Memphis aqui mais adaptado, depois de uma pré-temporada. O time na Série A, de repente numa Libertadores, né? Ganhando a Sul-Americana, podendo disputar uma Copa do Brasil também. Enfim, aí a perspectiva muda e muito. De qualquer forma, eu vejo esse movimento como algo do tipo, se não for o Roger, o Corinthians provavelmente vai olhar para outro nome de impacto para o ataque, para continuar fortalecendo a sua equipe em busca de grandes títulos. Então, o Roger ele é uma tentativa até meio óbvia para tentar ver se é possível. Não foi? Beleza. Mas aqui nós temos aporte de uma patrocinadora, nós conseguimos uma manutenção aqui na Série A, então tem outras perspectivas. Já trouxemos o Memphis, tem um elenco que está sendo fortalecido e tem uma necessidade dessa roda girar aí. Então, preparem-se que a próxima janela pode ter um nome muito forte, se não for o do Roger, vai ser de outro com certeza. O que vocês acham? Aceitariam o Roger de volta? Comenta aqui. Inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau.